A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no meu, no seu, nos nossos corações. É um prazer estar aqui com você nesta manhã de domingo para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu quero já pedir para você que está na rádio CBC Gospel, você que está na CBC TV, que compartilhe o link da rádio com os seus amigos, com os nossos irmãos em Cristo, para que assim juntos nós possamos estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Tá certo, meu querido? Você que está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe também o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, ative o sininho, tá? Para que você possa ser notificado também das próximas publicações que estaremos postando aqui também no canal do YouTube. Querido, é uma alegria muito grande poder estar com você nesta manhã de domingo para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, agora a lição de número 12, tá? Então, portanto, a penúltima lição desse trimestre do dia 19, tá? De junho de 2022, e o tema da nossa lição hoje é a bondade de Deus em nos atender, tá? A bondade de Deus em nos atender. O nosso textuário está em Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Então, veja bem, tá? Se nós que somos, pessoas más, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, não é verdade? Será que Ele não nos dará, os bens, nos dará aquilo que pedirmos, não é verdade? Olha, a verdade prática da nossa lição é a seguinte, olha, Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles, né? Então, Deus é o nosso Pai, Deus é amoroso e Deus concede a cada um de nós aquilo que realmente é bom para nós, tá? E, queridos, a leitura bíblica da classe está em Mateus 7, tá? Do versículo 7 ao 20, tá bom? Versículo 7 ao versículo 15, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, querido Deus e nosso Pai. Senhor da glória, nós estamos alegres por podermos estar lendo a Tua palavra. Pedimos agora, meu Deus, o discernimento da mesma, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos ajudar a entender aquilo que iremos estudar, Senhor, nesta manhã de domingo. Que o Senhor nos dê a graça do entendimento e assim, meu Deus, esta palavra venha trazer, Senhor, elevo espiritual para as nossas almas, nos trazendo maturidade cristã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor, nosso Deus. Nosso tema, queridos, fala sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus em nos atender, tá? Então, é um tema forte, porque trata da bondade do Senhor nosso Deus. Não é verdade, meu querido? Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus tremendo. Então, nós estamos aqui com a nossa revista, né, para estudarmos esta santa e gloriosa palavra nesta manhã. Tá bom, meu amado? Então, queridos, a bondade de Deus em atender os seus filhos. Deus é maravilhoso, não é? Na lição, amados, nós iremos ver um dos atributos de Deus ressaltados pelo Senhor Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. A bondade. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para a nossa subsistência. Então, às vezes nós confundimos a bondade de Deus, né? E às vezes murmuramos porque não recebemos determinadas coisas que a Ele pedimos, porque não entendemos a bondade de Deus. Deus é tão bom para nós, que nem sempre Ele nos dá aquilo que pedimos. Por quê? Porque aquilo que nós estamos pedindo, muitas vezes, não é aquilo que nos faz bem, não é aquilo que é essencial para a nossa subsistência. Então, a bondade do nosso Pai Celestial, ela é revelada a nós mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha só, o grande amor de Deus. Então, quando buscamos a Deus em oração, Ele nos atende, nos ajuda, Ele nos socorre pela sua bondade, tá? Então, a bondade de Deus é grandiosa. Então, pela sua bondade, nós somos instados a entrar pela porta estreita e estar cuidadosos também a respeito dos falsos profetas, tá? O que seria de nós se Deus não olhasse-nos com tanta bondade, não é verdade? Com misericórdia, com amor, tá? Pessoas como nós, tão imperfeitas. Esta é a bondade de Deus, meu amado. A lição de hoje nos vai levar a compreender o significado da bondade de Deus, como também a nos conscientizar de que só existem dois caminhos, tá? E advertir-nos contra a mentira dos falsos profetas. Coisas que nós estamos vendo hoje nas mídias, né, nas mídias sociais, de uma forma latente. Os falsos profetas bradando, bramindo, profetando, né, de todas as formas, usando
a crendice das pessoas e aproveitando da boa fé das pessoas para se darem bem. Então, queridos, vamos estudar a palavra de Deus para que nós possamos ter conhecimento, para que não sejamos enganados com as mentiras dos falsos profetas. Nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, que Ele supre as nossas necessidades. A exortação aqui de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, é uma realidade. Quando assim agimos com fé, nós veremos, meu amado, que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus que são propostos pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Realmente, quando pedimos, recebemos, não é, amados? Em verdade, né? Quando buscamos, encontramos, e se batermos, as portas se abrem. Então, na lição de hoje também nós vamos ver, tá? Que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos pelo Senhor Jesus ali no Sermão do Monte. Olha, queridos, o Senhor é bom. E aquele que tem uma vida de comunhão com Ele e que procura viver cheio do Espírito Santo, que examina a palavra, esses que fazem assim não serão jamais enganados pelos falsos profetas. E uma das orientações bem acentuada do Senhor Jesus é sobre a cautela, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Querido, o Evangelho hoje tem sido modificado para atender a todo tipo de pessoas. Já não é mais as pessoas que são levadas e motivadas a se adequarem à palavra de Deus. Pelo contrário, as pessoas estão adequando a palavra à forma de vida, à filosofia de vida que querem levar. Cuidado com os falsos profetas. Querido, o primeiro ponto da lição de hoje fala sobre a bondade de Deus, tá? A bondade de Deus. Queridos, a definição de bondade. A palavra bondade, ela é definida como qualidade ou caráter de ser bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Queridos, na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico, ela é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus. Verdade, né? A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo lhe declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Romanos 7, versículo 18. Né? Então veja bem, Paulo, ele declara aqui: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Porque a bondade é um atributo de Deus. E nós só adquirimos esta bondade quando nós estamos realmente sujeitos a Deus, sujeitos à vontade do Senhor nosso Deus. Paulo diz que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Queridos, ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Então, daí a razão da ênfase de Jesus para o Novo Testamento, lá em João, no capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, somente entrando pela porta estreita, entrando pelo caminho apertado, nós poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom, porque a bondade é um atributo de Deus. E quando temos Deus nas nossas vidas, então teremos também esse espírito de bondade. Tá certo, meu amado? Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então veja bem, amado, nós só vamos poder desfrutar da graça divina, só vamos poder ter a nossa natureza transformada, né, se nós realmente entrarmos pela porta estreita. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Queridos, nas Escrituras Sagradas, a bondade ela é definida como a qualidade daquilo que é bom. Se você observar a palavra aqui em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 19, diz assim: porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Deus, queridos, é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor. Aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, Deus é amor e Deus é a fonte de toda a benignidade, de modo que nós podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é bom. Feliz o homem que confia em Deus, tá? Então, amados, o que nós aprendemos é que Deus é bom por natureza, tá? João diz que Ele é amor, que Ele é a fonte de toda a benignidade, e de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras.
se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante, amados, a ação do Espírito Santo, mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão de pecados. Queridos, a bondade de Deus no aspecto teológico. Veja bem, nós vimos aqui a definição de bondade, né? Estamos estudando aqui sobre a bondade de Deus. Nós vimos a definição de bondade, que a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter, né, de bom, né? Boa índole, benevolência, brandura, boa ação, né? E vimos também a bondade de Deus no aspecto bíblico. E vimos que as escrituras sagradas, né, nas escrituras, a bondade ela é definida como uma qualidade daquilo que é bom. E aprendemos aqui que Deus é bom por natureza, né? E que João diz aqui que Deus é amor. Deus é a fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e o verdadeiro amor é transcendente. O amor verdadeiro está em Deus. E agora vamos ver aqui a bondade de Deus no aspecto teológico, tá? A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, envolve retidão, envolve verdade, envolve amor, envolve benevolência, envolve graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco, lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor aqui, o amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, como? Atendendo às nossas necessidades. Aqui no Salmo 23, versículo 1, diz que o Senhor é o nosso pastor. E o salmista diz, nada me faltará. Olha como a bondade de Deus supre todas as nossas necessidades, porque o salmista diz aqui que nada nos faltará, não é verdade? E a referência aqui de Mateus 7, versículo 11 diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Olha, amados, o Senhor é bom e a sua graça queridos, é dispensada até para os que não merecem nada. O Senhor é bom, a sua graça, a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, amados, o que Deus, né, o bondoso Deus, tá, não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade. Não é verdade? Então, queridos, a bondade de Deus no aspecto teológico que nós vemos, tá, queridos, é um termo amplo que envolve santidade, envolve retidão, envolve verdade, envolve amor, envolve benevolência, envolve graça e misericórdia. Queridos, Deus é bom e atende aos seus filhos que o invocam em oração. Jamais esqueça disso, tá certo, queridos? Jamais esqueça disso. O relacionamento com Deus, amados, é verdadeiramente uma coisa maravilhosa, em secreto. Os incrédulos não podem ver, não podem tocar, nem sentir. Nem nós, quando oramos, damos um salto de fé, confiando em um ser invisível,
para atuar em nosso nome, tá? No universo material. Então, à medida que começamos a praticar a oração, nós precisamos da certeza provida pelas promessas de Jesus, né? De que o Senhor nos ouvirá, nos atenderá, que as portas se abrirão e que recebemos aquilo que pedimos. O segundo ponto da lição sobre a bondade de Deus para conosco é: há 2 caminhos para escolher. Na lição de hoje, amados, nos é colocado 2 caminhos para escolhermos, colocados pelo Senhor Jesus ali no Sermão do Monte. A porta e o caminho no aspecto bíblico é o que nós vamos ver aqui. Olha, ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. Se você observar a palavra de Deus em João, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, querido, a porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é uma nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Ainda em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus fala isso claramente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho, tá? É bem possível que ao mencionar este termo, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, elas eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes, elas eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Então, essas portinholas eram chamadas de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadorias por meio dessa porta estreita, chamada fundo de agulha, era impossível, sendo necessário a retirada da bagagem. E ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tá, meu amado? Então a porta e o caminho, no aspecto bíblico, é isso aqui, tá? O que as 2 portas e os 2 caminhos ilustram para nós? O que o Senhor nos quis mostrar através destes termos? A porta estreita, amados, é a que conduz à vida eterna. João, no capítulo 10, versículos 7 a 9, diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Só um caminho. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-los, amados, à vida eterna com Deus.
Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, igreja, crente, procura. A palavra de Deus aqui em Lucas 13, 24 diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meu amado, o verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo. Significa empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito. Se você quer andar com Jesus, então te esforça. Mas te esforça mesmo, porque não é fácil. Muitos procurarão e não conseguirão andar com Jesus. Esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso significa realmente porfiar, né? E se você quer realmente andar com Jesus, então te esforça, tá? Fala isso do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter, que anelam ter uma vida eterna com Deus. Então, você quer a vida eterna com Deus? O Senhor Jesus diz aqui que você tem que se esforçar ao extremo, tá certo, meu amado? Então, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós é justamente isso aqui, tá? Você quer andar pela porta estreita? Então, você tem que porfiar por entrar pela porta estreita. A porta larga você não precisa fazer esforço, porque é uma porta de facilidades, mas a porta que nos leva a morar nas mansões celestiais, ela é estreita. E nós precisamos porfiar, nós precisamos nos esforçar para entrar por esta porta. Tá, meu amado? Há escolha entre os dois caminhos. O Senhor Jesus também, quando fala sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo, o Senhor Jesus está nos colocando aqui na posição de escolha, tá? Nós temos livre-arbítrio. É você que tem a liberdade de escolher qual caminho você quer trilhar. Não é verdade? Então, nesse mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o caminho da vida e o caminho da morte. Então, como bem falou o profeta Jeremias, aqui no capítulo 21, versículo 8, ele diz: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, só existem esses dois caminhos. Infelizmente, queridos, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido, né? Contudo, amados, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas, meu amado, são lícitas, mas nem todas elas convêm. É a palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então temos aqui o livre-arbítrio de escolher, né, aquilo que nos faz, que nos convém e aquilo que nos edificam, tá? Pela porta larga é possível passar as obras da carne. Quais são as obras da carne? O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala aqui no capítulo 5, 19 a 22, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amado, pela porta larga é possível passar as obras da carne,
Que obras são estas? Prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. É o que nos diz o sábio Salomão, lá em Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Foram esses dois caminhos que o Senhor Jesus mostrou. Tá certo, amados? Então, o caminho da morte e o caminho da vida aparece no Antigo Testamento e na literatura cristã primitiva. Jesus, de forma típica, apresenta as opções diante da audiência, tá? Em paralelismo antiético, uma porta para a vida ou uma porta para a morte. A maioria das pessoas toma o caminho fácil, o caminho desastroso. A porta para a vida é fácil e restritiva. Os verdadeiros discípulos são minorias, dado o contexto de Mateus, né, dado a dificuldade da porta estreita, né, pois é o caminho da justiça, na qual Jesus diz que poucos entrarão por elas, na qual Jesus instruiu as pessoas a entrarem por elas. Então, queridos, o caminho da morte e o caminho da vida aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é verdade? O terceiro ponto da nossa lição fala sobre a mentira dos falsos profetas, né? A mentira dos falsos profetas. Queridos, os últimos dias que vivemos, você abre as mídias, você digita lá no YouTube sobre profecias, o que você vê de profetada, coisas absurdas, pessoas sensacionalizando, pessoas distorcendo a palavra de Deus, pessoas se aproveitando da falta de conhecimento dos cristãos dos dias de hoje, porque não estudam a palavra, porque não frequentam escola dominical, não participam de estudos bíblicos, né? Essas pessoas se aproveitam com profetadas, e o que é interessante é que essas profecias, ela tem prazo de validade, e termina o prazo de validade, essas profecias não acontecem, e as pessoas continuam atrás desses mesmos profetas mentirosos, não é verdade? E que procuram ainda, continuam e gostam de serem enganados. Então o Senhor Jesus aqui alerta, cuidado com as falsas aparências, meu querido. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o Senhor Jesus alerta a respeito da importância de estarmos vigilantes, pois além de serem eles perigosos, além deles serem perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Queridos, sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa.
Então Jesus faz menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso, caminho este que conduz à perdição. Precisamos ter muito cuidado com os falsos profetas. Eles estão em toda parte. Portas de profecias estão sendo abertas, agências proféticas estão sendo abertas nas esquinas, e são muitos que são preguiçosos, crentes que têm preguiça de orar, crentes que querem receber tudo pronto, que correm atrás dessas pessoas para receber premonições do que vai acontecer, se vão ficar ricos, se vão ficar pobres, se vão viver mais, se vão viver menos. Queridos, cuidado com isto. Jesus já alertava sobre isto. Queridos, o crente precisa ter todo cuidado, precisa estar constantemente em oração. É o que o crente não quer, orar. O crente precisa estar buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, parecer mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha, queridos, estamos vendo tanta coisa acontecer nos últimos dias. Abra sua Bíblia se você puder, ou então ouça a leitura de Atos 20 e 29, que diz aqui: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E é isso que nós estamos vendo, meus amados. Falsos profetas com falsos ensinamentos, depredando, tosqueando as ovelhas, tá entendendo? Se aproveitando da fé das pessoas. Cuidado com os falsos profetas. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam na sua vida, meu amado. Mas isso tudo é apenas aparência. Paulo fala a Timóteo aqui, diz, olha, tendo aparência de piedade, mas enganando, e a eficácia dela. Destes, afasta-te, tá? Te afasta desses mentirosos, te afasta desses falsos profetas, enganadores do povo de Deus. E o Senhor fala que o povo é destruído por falta de conhecimento, porque não estuda a palavra do Senhor. Querido, como detectar os falsos profetas? Olha, bispo, vocês estão falando tanto, o autor da lição fala sobre este tema, mas como eu posso identificar no meio da igreja, na minha convivência, no meu relacionamento, um falso profeta? Querido, de acordo com a Bíblia de estudo e aplicação pessoal, podemos facilmente identificar esses falsos profetas, porque em seus ensinamentos eles minimizam a Cristo e glorificam-se a si mesmo, né? Eles sempre se apresentam como aquela pessoa cheia de unção, cheia de poder. Os outros não têm nada, somente ele é quem é cheio, somente ele é quem está com a verdade, somente ele é que tem a unção de Deus para o milagre acontecer na sua vida. Também podemos identificá-los por seus frutos. Querido, você conhece uma árvore pelo quê? Não é pelo fruto? Verdade. Tem árvores que são parecidas, né? Árvores que a folhagem é igual uma da outra, e você vai identificar pelo fruto, não é? Bananeira, por exemplo, tem muita espécie de banana, né? Chorona, prata, branca, etc. Você conhece pelo fruto, tá? E diz a palavra de Deus aqui em Mateus 7,16, diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros,
Colhe-se figos dos abrolhos? É pelo fruto que nós vamos conhecer esses elementos enganadores que estão proliferando em toda parte e estão enganando até mesmo servos do Senhor, tirando membros fiéis da igreja do Senhor Jesus para seguir esses falsos enganadores. A árvore, meu amado, pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, ela será cortada. Não é verdade? Será cortada. Pode ser uma árvore muito frondosa, mas para que serve? De que serve essa árvore para o agricultor se ela não dá fruto? Diz o Senhor Jesus aqui em Mateus 7,19, diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança fora. Significa, querido, que esta árvore pode até mesmo estar dando algum fruto, mas frutos que não são bons para se comer, não são bons para alimentar. Então essa árvore produz um fruto mau, precisa ser cortada. Então, querido, você conhece o falso profeta pelo seu testemunho, pela sua vida, e você vai ver isso. O falso profeta não tem moral, não tem responsabilidade, não trata direito os seus negócios, engana as pessoas, compra e não paga, está entendendo? Vende e não entrega, mente, engana e extorque você, arrancando de você quantias vultuosas. Então veja bem, não se deixe enganar. Jesus alerta claramente sobre os falsos profetas, tá? Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Então, se você conhece pessoas, está envolvido com pessoas dessa natureza, que é profeteiro, profetiza coisas bonitas na sua vida, mas você sabe que ele compra na bodega do vizinho e não paga. Você sabe que ele pede dinheiro emprestado para alguém e não paga. Você sabe que ele maltrata a esposa. Você sabe que ele é uma pessoa inescrupulosa. Então, que profeta é esse? De quem é esse profeta? Certamente não é de Deus. Tenha cuidado, amado. A imagem do fruto usada aqui por Jesus Cristo se refere ao caráter e a conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para a gente detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforme com as suas palavras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, então não é de Deus. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, então, amados, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. É importante você entender isso, meu amado. Tá? Tenha cuidado, não se deixe enganar. Às vezes o falso profeta ele demora um pouco de tempo e às vezes até muito tempo para ser reconhecido no meio do povo de Deus, porque ele trata com brandura, com amor, esperando a oportunidade de se lançar contra a sua presa. É assim que o lobo faz. A ovelha está no pasto e o lobo ele não chega de prontidão para atacar. Ele fica na espreita, esperando uma oportunidade para poder se lançar contra aquela ovelha indefesa. Ele procura um momento em que a ovelha está completamente desprotegida para poder se lançar contra ela. O falso profeta, ele tem essa mesma estratégia. Ele vai te adoçando, ele vai conquistando a tua confiança. E quando você está completamente indefeso, então ele ataca você. E ele realmente tira todo o proveito que ele pode tirar de você, da sua vida, das suas finanças e etc, etc, etc. Tá certo, meu amado?
uma análise criteriosa sobre esse tema. Tanto no Antigo como também no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. É verdade, amados. Hoje, as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para falar com elas. As pessoas querem ouvir, se sentem bem em ouvir aquilo que massageia o seu ego. E os falsos profetas, eles sabem muito bem disso. Então, no Antigo Testamento, os falsos profetas faziam justamente isso. Amaciavam o ego das pessoas, tá? Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus, foram reconhecidos claramente. Em geral, eles profetizavam somente aquilo, amados, que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi Deus quem mandou falar. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui em Mateus 24:11 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. Lembrando que o falso profeta nunca vai profetizar algo ruim para a sua vida. Nunca vai falar que Deus está contrariado, que Deus está cobrando isso, que Deus está cobrando aquilo de você. Pelo contrário, ele vai sempre profetizar para você prosperidade, livramento. Olha, eu vi uma sepultura aberta, mas Deus já fechou essa sepultura. Olha, Deus me mostrava que o teu carro ia bater num poste quando tu saísse, mas Deus já te livrou desse acidente. Está entendendo? Amados, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de pessoas. Os profetas de Deus são usados para profetizar coisas sérias, importantes para a sua vida, meu amado. Amém? Deus esteja abençoando você grandiosamente. Concluindo a nossa lição, queridos, a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com as suas criaturas, cuidando das suas criaturas, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia revela que Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas, em especial, providenciou a nossa salvação. A salvação, amados, é o resultado da graça e do amor do nosso Deus. A salvação é resultado desse tão grande amor que levou o Senhor a dar o seu próprio Filho em nosso lugar. Então estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular, que querem adulterar os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha cuidado, meu amado, não se deixe enganar, não se deixe enganar, em nome do Senhor Jesus, tenha muito cuidado. Queridos, a nossa lição trouxe um tema muito bonito, muito importante, a bondade de Deus em nos atender. Há pessoas que não entendem isso e quando pedem a Deus, alegam os seus feitos. Alegam que estão pedindo porque são dizimistas fiéis, alegam que estão pedindo porque são ofertantes fiéis e que a oferta gera bênção e que eu não aceito o que está acontecendo comigo. Querido, presta bem atenção, muito bem atenção. O Senhor nos atende, não é porque nós merecemos alguma coisa. O Senhor nos atende por causa da sua bondade, da sua misericórdia. É por isso que o Senhor nos atende. Não é por esta coisinha tão pequena que você tem feito que o Senhor vai atender a tua oração. Revisando o nosso conteúdo, de acordo com a lição,
Qual a definição à palavra bondade? A palavra bondade, ela é definida como qualidade ou caráter daquilo que é bom. Pessoa que tem boa índole, pessoa que é benevolente, pessoa branda e pessoa que pratica boa ação, né? Tá certo? Segundo, como a bondade ela é descrita filosoficamente. Filosoficamente, querido, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Terceiro, quais são os dois caminhos segundo Mateus 7, 13 e 14? O caminho direito, aliás estreito, né? E o caminho largo. Qual a porta que conduz à vida eterna? A porta estreita. Como detectar os falsos profetas? Podemos facilmente identificá-lo, porque em seus ensinamentos eles minimizam a Cristo e glorificam-se a si mesmo. Também podemos identificá-los por seus frutos, não é verdade? Então, meu amado, aqui está a lição deste domingo. Que o Senhor nosso Deus esteja abençoando grandiosamente a sua vida. Que você possa tirar lições importantes da lição de hoje para o seu viver cristão. Não esqueça, Jesus ama você grandiosamente. Estamos chegando à próxima lição do próximo domingo, do dia 26 de junho, queridos. É a verdadeira identidade do cristão. Essa lição é muito importante. É bom você estar conosco também no próximo domingo para estudarmos juntos esta lição abençoada. Tá bom, meu amado? Hoje, a bondade de Deus em nos atender. Deus não nos atende porque nós merecemos. Deus não nos atende porque nós somos importantes e Deus então vai nos atender pela importância que nós temos no reino de Deus. Deus nos atende porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que o Senhor nos atende. Esta é a bondade de Deus em nos atender. Amém? Meu amado, quero fazer um convite para você. Daqui a pouco, às 7h30, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã, ali na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. Eu estou ali com a lição da Escola Bíblica presencial, onde vários outros estão estudando comigo a palavra. E ali temos uma lição muito interativa, muito gostosa, muito proveitosa também, né? E se você quiser participar conosco, vá lá, você vai ser muito bem recebido. Em todas as nossas igrejas, todo domingo às 8 horas, tem a Escola Bíblica Dominical presencial e você pode procurar uma das comunidades batistas cristãs mais próximas da sua casa, né? E estudar a palavra de Deus. Também quero convidar você para estar conosco neste domingo à noite, às 19 horas. No templo sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, estamos ali com o culto da família. E você é um convidado muito especial. E em todas as nossas igrejas, no Pará, no Amapá, também temos às 19 horas o culto da família. Participe, vá lá receber a bênção de Deus. Tá certo, meu querido? Então, esse convite é um convite especial para você. Não esqueça, vá, participe com a gente. Quero convidar você também para terça-feira estar na grande campanha que acontece na sede da nossa igreja. Uma campanha poderosa que vem abençoar a sua vida, que vem trazer coisas tremendas para você e para a sua família, no agir de Deus, segundo o coração de Deus, tá certo, meu amado? Então, eu quero deixar esse convite para você, dizer da nossa alegria de você estar aqui com a gente. Então, se você está no nosso canal no YouTube, mais uma vez eu peço, inscreva-se nesse canal, deixe lá o seu like, ative o sininho e, se você puder, compartilhe com outras pessoas esta lição para que outras pessoas também possam ser alcançadas e serem assim abençoadas pelo Senhor, tá certo? Desejo de todo o coração um domingo de muita bênção, de muita graça, muita unção, debaixo da proteção
divina. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz de Cristo. Você que está na TV, você que está conosco nesse momento, no YouTube, na rádio. Deus abençoe grandiosamente a sua